TVC, a TV do Correio da Manhã. Oi, gente, tudo bem? Como vocês estão? Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre o pioneirismo feminino na música brasileira. Porque, como vocês sabem, desde 1500 até final de 1800, a música era dominada pelos homens. Só homem compunha, só homem cantava, só homem se apresentava, e quando alguma mulher se apresentava, era alguma atriz de fora do Brasil, né? Porque Manaus, acho que no século XVIII e XIX, vinham muitas artistas de fora para cantar no teatro de Manaus, e às vezes aqui no Rio, mas eram atrizes estrangeiras, não eram cantoras ou atrizes brasileiras. Então, vamos ver um pouquinho de pioneirismo na arte musical, tá bom? Mas antes, vamos aos nossos recadinhos habituais. A TV Correio da Manhã tem transmissão para Petrópolis, Teresópolis, Paraíba do Sul, Três Rios e Nova Friburgo. Mas se você não tem a TV por assinatura, não fica triste, não. Você pode acompanhar toda a programação, 24 horas de transmissão, no YouTube, no Facebook e no Instagram. E se você quiser fazer alguma sugestão, alguma crítica, dar alguma ideia em relação ao meu programa, você pode entrar em contato comigo pelo WhatsApp. Eu não atendo ligação por conta desse excesso de golpe que tem por aí. E se identificando, dizendo seu nome e qual é o objetivo do contato, tá bom? O DDD é 24 992 95 0031. Então vamos lá, vamos começar com o pioneirismo feminino na música. A pioneira absoluta é a nossa querida e amada Chiquinha Gonzaga. Tá, primeiro vou até falar por que ela é pioneira, o que é pioneirismo. Bom, aqui foi tudo embora, deixa eu abrir tudo de novo. O que é o pioneirismo? Primeiro, antes de falar da Chiquinha, eu vou falar o que é o pioneirismo, porque perdi aqui, saiu tudo fora do lugar, e aí eu me perdi no meu roteirinho. Pioneiras são aquelas mulheres que tiveram a coragem de serem as primeiras a fazer alguma coisa, e essa coisa que elas estavam fazendo quebrava as regras sociais daquele momento. Ninguém nunca tinha ousado fazer aquilo sendo mulher. Tá? Tem homem que foi pioneiro em várias áreas, mas hoje eu estou falando do pioneirismo feminino. Então, a Chiquinha Gonzaga, que eu falei antes, é pioneira porque ela ousou compor músicas. Então, vamos ver em que ela foi pioneiríssima. Tá? Por que ela é absoluta? Porque ela, além de compositora, ela é maestrina, ela rege orquestra. Só homem poderia ser maestro. Ela compôs o primeiro choro, juntando sons diversos, sons que vieram da Europa, sons que eram praticados aqui no Brasil por diferentes culturas, e criou o chorinho. Então, ela foi a primeira chorona. E ela compôs também a primeira marchinha de carnaval, que é cantada até hoje, o Abre Alas, aquela "Oh, abre alas que eu quero passar", é cantada até hoje. Então, a primeira marchinha de carnaval foi composta por Chiquinha Gonzaga. Aí eu trouxe para vocês um retratinho dela, jovem, depois idosa. Ela era uma excelente pianista.
E aí, em que ela foi pioneira? Vou trazer a relação completa desse pioneirismo. A primeira mulher chorona a compor chorinho. A primeira mulher a reger uma orquestra no Brasil, só homem era maestro. Autora da primeira marchinha de carnaval, o Abre Alas. Depois, ela foi a primeira compositora a misturar esses sons populares que havia no Brasil, de matriz africana, de matriz portuguesa, de matriz indígena. Ela foi captando tudo isso muito antes de Villa-Lobos. Pioneira na defesa dos direitos autorais dos músicos, autorais das músicas e teatrais, porque ela também compôs peças de teatro que, na época, eram óperas ou operetas, né? Óperas menores, mais simples. Já falei da adaptação dos sons populares. Aí, aqui tem um pioneirismo que não é 100% pioneirismo, porque a Nísia Floresta, antes da Chiquinha Gonzaga, em 1800, acho que foi a Nísia Floresta de 810, ela casou com 12 anos, que era costume da época, ficou nem um ano casada, separou desse marido, não aguentou, ela era muito criança, muito infantil, voltou correndo para a casa dos pais. Os pais acolheram, isso Nísia Floresta. Então, ela nasceu em 10, com 12 anos, 22, 20, vamos supor, em 1823, ela voltou correndo para casa. A Chiquinha Gonzaga já nasceu depois, acho que em 1847, por aí. E aos 23 anos separou, e aí o pai deserdou, porque é um vexame, é um adultério, é um escândalo. Nísia passou por isso também. Só que o pai da Nísia não desertou, não a desertou. O pai da Chiquinha desertou. Chiquinha respondeu um processo por adultério, porque abandonou o marido. Que, imagina uma mulher abandonar o marido em 1800 e alguma coisa, uma vergonha. Mas ela nem aí. Para se sustentar, ela começou a compor e a vender as suas partituras. Então, outra pessoa assinava música feita por ela e a dar aula particular de piano. Aí está aqui uma orquestra, não aparece a Chiquinha, mas nos arquivos lá da página que fala sobre ela, mostra como uma orquestra só de homem, e ela era a única mulher que era a regente, a maestrina. Pode observar que só tem homem na orquestra. Bom, trabalhou na noite, tocando com a própria música dela, tocando em bar. Outro escândalo, então, já diziam que ela não tinha moral, xingavam de tudo quanto era preconceito. Foi a primeira mulher a compor uma opereta para o teatro, com dança, que era o machixe, que era uma dança proibida na época, em 1800 e alguma coisa, e foi aplaudida de pé, mas a legislação da época não permitia. E aí, como eu falei, conseguiu seu sustento dando aulas particulares e vendendo suas partituras. E ela misturou, como eu também já falei, os sons que havia no popular do Brasil, misturando diferentes culturas. Aí eu trouxe a partitura do O Abre Alas, que é uma marchinha de carnaval, e essa amarelinha é do Atraente, que é um chorinho, a partitura de um chorinho composto por ela. Os chorinhos que ela compôs são tocados até hoje por quem gosta de choro. E como a marchinha de carnaval entra em todo carnaval até hoje. E a marchinha foi escrita em 1899, ainda não era 1900, era 1899. Aí agora vou falar já no século XX, a senhora Clementina de Jesus.
que nasceu em 1901, morreu em 1987, e que muitos conhecem, mais até do que conhecem a nossa Chiquinha. Essa senhora, ela foi descoberta pela, digamos assim, pelo mercado musical muito tarde, mas ela trouxe, o cantar dela trazia a ancestralidade do samba raiz para o cenário brasileiro, tá? Ela era considerada a rainha do Partido Alto. Aí eu não entendo de música, eu não sei explicar para vocês o que é o samba Partido Alto, tá? Não, aí também não. Eu sei algumas coisas, mas isso não. Bom, a outra pioneira, que nasceu em 1909, é a nossa querida Carmen Miranda. Ela inovou com o figurino, ela inovou com a dança, levou a dança para os palcos, ela levou a música brasileira para o mundo. Ela fez produções em Hollywood, participou de filmes produzidos por Hollywood. Ela difundiu o samba brasileiro no exterior. E aí ela se tornou um ícone global nos anos 30 e 40. Olha só, nós temos mulheres muito ousadas, mercado praticamente 100% masculino. E quem abriu as portas para a mulher no Brasil, dentro desse mercado musical, foi Chiquinha Gonzaga. Dona Ivone Lara nasceu em 1921, morreu em 2018. Grande mulher. Primeira mulher a assinar um samba enredo e integrar a ala dos compositores de uma escola de samba. Até então, nenhuma mulher podia concorrer com o samba enredo de uma escola de samba. E qual foi a escola? Império Serrano. E o título do samba enredo, Os Cinco Bailes da História do Rio, que atravessou a Avenida em 1965. Tá? Pioneiríssima. Aí, na era do rádio, vamos lá. Na era do rádio, nós tivemos muitas cantoras que foram assim. Como é que eu posso dizer? Não é só pioneira, elas tiveram uma coragem muito superior ao que nós podemos ter agora. Né? Elas foram capazes de não se importar com o que falavam delas, com a reputação que elas teriam. Elas seguiram esse exemplo da Chiquinha Gonzaga e foram, sim, cantar na noite, cantar em bar, cantar no rádio, e sem se importar o que falavam delas. Porque na época de 1920, 30, ainda nos anos 1800, como foi Chiquinha Gonzaga, isso era como se fosse uma pessoa, uma mulher sem moral nenhuma, né? Que não tivesse moral alguma, e era totalmente rejeitada e excluída de um ambiente social. Não podia entrar em confeitaria, porque era mal vista, ali não era lugar para mulheres daquele tipo, porque trabalhavam na noite. Era um preconceito que você não consegue imaginar, que elas tiveram coragem de enfrentar isso e seguir a carreira que elas escolheram para elas. Então vamos lá, nós temos cantoras como Dalva de Oliveira, rainha do rádio, Elisete Cardoso, daquele samba canção, Nora Ney, não me lembro dela, Ângela Maria, que fez sucesso até fora do Brasil. Elas conquistaram fama e prestígio enfrentando todos esses preconceitos. Compositoras, Dolores Duran, e mulheres livres, tá? Porque como os maridos não permitiam, que foi o caso da Chiquinha Gonzaga, o marido não admitia que ela compusesse, que ela tocasse, que ela investisse na carreira, elas se separaram. Olha a coragem. E enfrentaram todo o preconceito para o sustento dela e dos filhos. Maísa
Elas desafiaram os padrões comportamentais e escreveram sobre o amor e sobre a liberdade na década de 50 a 60. Aí eu trouxe para vocês uma foto de várias cantoras do rádio. Não sei dizer quem é quem, me desculpem, mas eu sei que elas são as famosas cantoras do rádio, tá? Não sei dar o nome delas. Bom, aí nós estamos chegando um pouquinho mais perto de nós, que nasceu em 1947 e morreu agora em 23. A nossa pioneiríssima mulher cantando e compondo rock, Rita Lee, amadíssima, amadíssima. É porque é da minha geração. As outras não foram, tá? Mas eu admiro as outras também. Tá? Ela foi a primeira mulher a fazer parte desse gênero musical, Rita Lee. Eu trouxe a Elza Soares, que é anterior à Rita Lee, é de 1930, mas o pioneirismo da Elza Soares foi a ousadia em cantar com uma voz que não se comparava a uma voz de Ângela Maria, de Elisete Soares, de Dolores Duran, que eram aquelas vozes afinadíssimas. Elza Soares era aquela voz rouca, grossa, e ela foi criando uns trejeitos quase meio blues para cantar, meio jazz, e ela fez um sucesso danado até bem pouco tempo, quando faleceu. Então, foi muito corajosa também, tá? Bom, aí agora eu vou trazer para vocês um pouquinho de pioneirismo no sertanejo. Só que antes de apresentar o pioneirismo no sertanejo, eu vou chamar o nosso intervalozinho, que é apenas 1 minuto e meio, é rapidinho, e depois eu volto com o pioneirismo na música sertaneja, que no início do nosso século passado, 1900 e alguma coisa, 1901 a partir, era chamado de música caipira. Então, vamos lá. Volto já e conto com a presença de vocês. Cara, o que a gente tá fazendo, hein? Vamos falar um segundo sobre a gente? Sim, sobre violência contra a mulher, mas mais sobre a gente. Pensa nas mulheres que você conhece, nas mulheres próximas de você. Colegas de trabalho, vizinhas, amigas, as mulheres da tua família. Agora imagina que a cada 8 minutos, uma delas é estuprada. Duro de engolir, né? Mas é o que tá acontecendo no Brasil. Aqui, 7 em cada 10 mulheres já sofreram violência ou assédio no trabalho. E absolutamente todas as mulheres, inclusive as que você pensou, vão sofrer algum tipo de abuso pelo menos uma vez durante a vida. Pesado, né? Mas e aí? O que a gente tá fazendo? Vamos falar sobre a gente. Sobre o jeito que a gente trata as mulheres. Passa a vara, senta a rola, pega de jeito, Comer, meter. fuder. Aê, garanhão. Pegador. Comedor. Ensinam pra gente que a mulher é uma coisa a ser conquistada, um prêmio, e que você não deve aceitar um não como resposta. Ela não te dá bola? É porque tá se fazendo de difícil. É só pegar um drink que ela tá na tua, irmão. Manda ver. Ela tá pedindo. Só um beijo. Um beijinho, pô. Não tem mulher que não dá, só tem homem que não sabe pegar. Vai lá, pega ela, mostra que é macho. É assustador quando a gente ouve isso fora de contexto, né? Agora imagina o quanto é assustador para elas. Quantas vezes você já ouviu alguém falar assim? Seja na escola, seja no trabalho, seja na balada, até na sua própria casa. Tá errado. Então, vamos falar sobre a gente? Porque a gente pode mudar essa realidade. Não tem que ser desse jeito. A violência contra a mulher não é um problema da mulher. É um problema nosso. É problema meu. E problema meu. É um problema meu. Meu, Meu. Meu. meu, Meu. Meu. meu, Meu. Meu. Meu.
É um problema meu. A responsabilidade é nossa. Voltando agora com Rosina de Azer para o segundo bloco. No primeiro eu falei do pioneirismo na música e Chiquinha Gonzaga, que abriu as portas, escancarou o caminho para as mulheres como maestrinas, compositoras, cantoras, e compondo peças teatrais, e muitas aproveitaram esse caminho e foram tão ousadas e corajosas quanto nossa querida Chiquinha Gonzaga. No sertanejo, que é o que eu vou falar agora, que também era um ambiente dominado pelos homens, você não tinha nem cantora de sertanejo, nem dupla sertaneja feminina, como nós temos hoje, tá? Não existia. Mas a partir do... Não, peraí, correu tudo. Vamos lá, então vamos começar com as Irmãs Castro, na década de 30, no finalzinho da década de 30, as Irmãs Castro, aproveitando a possibilidade de cantar no rádio para ter sucesso e depois aparecer na noite. Quando eu falo na noite, é nos bares, restaurantes, cantando, tocando. Maria e Lourdes Castro foi a primeira dupla feminina a gravar música sertaneja no Brasil. Está aí o rostinho delas. Tá? Depois, nós tivemos uma outra dupla das Irmãs Galvão, que elas foram a dupla feminina mais longeva, que era Mary e Marilene. Tá? E aí, o que aconteceu? Em que elas inovaram? A mulher tocando sanfona e viola, que também eram instrumentos clássicos dos compositores, cantores, autores masculinos. E aí aparece uma dupla sertaneja tocando os instrumentos, a sanfona e a viola. Está aí o pioneirismo delas. Depois tem Inhana, que era a esposa do Cascatinha. Ela não cantava sozinha, mas ela teve uma carreira muito longeva, muito duradoura, mesmo sem o marido depois. Tá? É música que eles chamam de caipira, aí já na década de 50. Outra famosa, e o pioneirismo dela foi o ativismo em defesa da música sertaneja e da mulher nesse ambiente, foi Inesita Barroso. Inesita Barroso, ela defendeu o sertanejo, raiz e folclore, lá daquele que vem dos tropeiros, né, das entradas e bandeiras que foram desbravando o nosso Brasil. E aí ela teve também uma vasta carreira musical na década de 30, 50. E a mulher, nessa área do sertanejo, a ter, assim, quebrar recordes de venda de discos gravados e de sucesso, foi Roberta Miranda, que explodiu já nos anos 80. Tá? Ela é cantora, compositora e intérprete, que ela também pega a música dos outros, além de ser campeã em vendas de música sertaneja. Gente, a mulher tem sim que fazer aquilo que ela gosta, cumprir o plano, o projeto, o propósito de vida dela. Ela não tem que achar que, vamos supor, alguém virar para ela e falar: você não dá para isso. Não, ela tem que acreditar, estudar, se qualificar e meter a cara. Não pode ficar baixando a cabeça para quem dá contra, não. E aí, nosso programa está chegando ao fim. Eu vou aproveitar para dizer que eu não coloquei aqui as outras
mulheres de duplas ou cantoras ou intérpretes como Bethânia, Maiara e Maraísa, Simone, eu não sei o nome de todas, mas não coloquei porque elas não foram pioneiras, elas não fizeram nada em primeiro que outra mulher não já tenha feito. Elas aproveitaram a porta aberta, tiveram carreiras esplêndidas, belíssimas, sou fãzoca, porém não foram pioneiras. Por isso eu não citei o nome delas, tá? Eu estou esclarecendo para ninguém achar que eu sou contra ou não gosto ou alguma outra questão, tá? Bom, aí esse assunto está dado hoje e eu vou aproveitar para fazer uma propaganda pessoal. Gente, agora em abril começam as provas das escolas. Não sei se haverá concurso esse ano por conta das eleições. Em ano de eleição é proibido ter concurso público, então não deve ter para o Estado nem para o governo federal. Mas isso não quer dizer que você não deva estudar e começar a se preparar para quando esses concursos públicos abrirem. Eu dou aula particular de português, de redação e de literatura. Muita gente tem dificuldade em literatura, tem mais dificuldade do que na língua portuguesa, em compreender e entender as características dos movimentos literários. Então, eu dou aula particular. Aí pego o meu WhatsApp, anoto o meu númerozinho, quando precisar, DDD 24 992 95 0031. Você está na faculdade, tem que fazer artigo, escrever um TCC. Também ensino, eu sou doutora em letras, doutora em estudo literário. Então, não entre em desespero. Eu não vou escrever para você. Eu vou ensinar a escrever aquela redação acadêmica que tem uma característica própria. Então, eu vou ensinar você a fazer um TCC. Ou eu vou fazer a formatação dentro das normas da ABNT, da APA, de Vancouver. Vancouver é para a área médica, a APA é para a área de psicologia, de saúde mental, e a ABNT é a maioria dos trabalhos que serão publicados no Brasil, que são as normas técnicas brasileiras, tá? Por isso a ABNT. E Associação Brasileira de Normas Técnicas. Mas eu posso fazer a revisão ou fazer a formatação de acordo com as normas técnicas e ainda ensinar você a fazer a redação acadêmica, tá? Então, tá aí o meu telefone. Estou aqui toda semana com um programinha novo, mas você anota e fique sabendo que a hora que precisar pode entrar em contato comigo. Agradeço a audiência e a sugestão de programa. Tá? Fiquem em paz e até semana que vem. Muito obrigada. TVC, a TV do Correio da Manhã.